Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e assim ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós, na sua casa, no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da palavra, esta palavra viva, que é fonte para a nossa vida e que nos orienta em nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe também enviando seus comentários no chat, mas envie também o link desta mensagem para seus contatos no WhatsApp ou nas redes sociais, para que essas pessoas também possam assistir essa mensagem. Hoje nós vamos conversar sobre algo que transformou completamente a forma como as pessoas entendiam a sua fé e o seu propósito de vida. Você já parou para pensar que Deus tem um chamado especial para você? Não apenas para pastores ou missionários, mas para você, exatamente como você é, no seu trabalho, na sua família, nas suas responsabilidades do dia a dia? Essa forma de entender a vida a partir da fé foi que mudou o mundo há mais de 500 anos. Mas antes de falarmos sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, nós precisamos parar e refletir um pouco sobre como nos vemos diante de Deus, como nos enxergamos diante de Deus, como nos entendemos diante de Deus. Talvez você viva a sua vida como se não tivesse nenhuma responsabilidade, nenhum chamado, nenhuma importância. E assim você tem enterrado o seu talento, tem desperdiçado o dom que você recebeu de Deus. Vivendo assim de uma forma individualista, talvez até um pouco arrogante. Tiago vai nos dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou: isso não importa, meu trabalho não é importante, minha contribuição não faz diferença? Quantas vezes você se sentiu assim tão pequeno, tão insignificante, que simplesmente desistiu de tentar, desistiu de lutar? Não é isso o que o apóstolo Tiago está querendo nos ensinar. Por outro lado, em outros momentos, talvez você agiu como se fosse a única pessoa importante na face da terra, como se o seu dom fosse superior à das outras pessoas, como se você não precisasse de mais ninguém. Ambas as atitudes nos afastam do propósito de Deus, porque quando nos vemos como pessoas insignificantes, negamos o valor que Deus nos deu. Por outro lado, quando nos vemos como superiores aos demais, negamos a necessidade que temos uns dos outros. Por isso, Tiago vai continuar na sua carta: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A partir dessa palavra de Tiago, eu quero te convidar a orar, a reconhecer aonde você tem falhado, aonde você tem desperdiçado os seus dons, onde você de repente tem agido com soberba ou com desânimo, onde é que você tem deixado de servir a Deus. Vamos orar? Senhor, Tu nos fizeste de forma maravilhosa, como diz o Salmo 139. O Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança, para assim vivermos com um propósito claro de Te adorar, de Te servir, de manifestar a Sua graça através das nossas vidas. Às vezes, Senhor, nos achamos insignificantes. Por outro lado, às vezes, alguns de nós nos achamos superiores às outras pessoas. Perdão, Senhor, pela nossa arrogância, e perdão, por outro lado, Senhor, porque temos nos ausentado, temos negado o dom maravilhoso da vida que o Senhor tem nos dado, os dons maravilhosos que o Senhor tem nos dado para servir também ao próximo. Senhor, nos ajude a encontrar o nosso lugar, o nosso propósito no mundo em que vivemos. Assim, ó Deus, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Antes da Reforma Protestante, havia uma divisão muito clara na igreja. De um lado estavam os considerados sagrados, que eram os padres, os monges, os bispos, aqueles que tinham, digamos assim, acesso direto a Deus. De outro lado, estavam os denominados leigos, que eram as pessoas comuns, consideradas assim menos espirituais, menos importantes aos olhos de Deus. E essa divisão criou então uma hierarquia espiritual. Se você queria ser realmente espiritual, se você realmente queria estar mais próximos de Deus, você tinha que entrar então para um mosteiro, para uma ordem religiosa.
Se você fosse um sapateiro, um fazendeiro ou um comerciante, a sua vida era considerada secular, profana, menos valiosa aos olhos de Deus. Pense nisso. Quantas pessoas hoje ainda carregam essa mentalidade, essa forma de olhar? Quantas acham que a sua vida comum, seu trabalho diário, ali no chão da fábrica, no escritório, não tem um valor espiritual? Martim Lutero, ao estudar a Bíblia, disse: espera aí, isso não está correto, isso não está certo. Lutero então descobriu, ou melhor, ele redescobriu uma verdade que está ali na Bíblia, ou estava ali na Bíblia o tempo todo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro escreve algo que na época de Lutero foi revolucionário. Ali diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas as pessoas são sacerdotes, não apenas alguns escolhidos. Lutero proclamou: todo crente batizado é um sacerdote. Isso significa que você, assim como eu, todos nós que cremos em Jesus, temos acesso direto a Deus. Você não precisa de um intermediário, você não precisa de um intercessor, você não precisa de permissão de quem quer que seja para falar com Deus, para se relacionar com Deus. Você pode falar com Deus diretamente em oração, você pode ter, e nós temos, uma comunhão direta com o Pai, uma intimidade com Deus que nos criou. Mas isso nunca foi, e também não era na época de Lutero, uma licença para o individualismo. Aliás, esse conceito de individualismo é um conceito mais contemporâneo, mas não é cada um por si e Deus por todos. É justamente o oposto. Lutero ensinou que esse sacerdócio universal, como diz a carta de Pedro, vinha com uma responsabilidade mútua. Ou seja, se todos somos sacerdotes, então todos temos a tarefa de ministrar, de servir uns aos outros, de cuidar uns dos outros, de edificar a comunidade de fé. Você percebe a revolução que isso representou na época de Lutero? Não era mais uma estrutura de cima para baixo, mas a partir de Lutero é uma comunidade onde cada pessoa importa, cada pessoa tem o seu valor, tem o seu papel, cada pessoa tem a sua função. Mas Lutero vai além. Ele não apenas disse que todos nós somos sacerdotes, ele também ensinou algo que ele chamou de vocação, em alemão Beruf, que significa chamado. Lutero começou a dizer que Deus não chama as pessoas apenas para o ministério ordenado e institucionalizado. Deus chama para tudo. Deus chama para a família, Deus chama para o trabalho, Deus chama para o governo, para a sociedade. Na prática, isso significa que o sapateiro que faz bons sapatos está servindo a Deus na sua vocação. O fazendeiro que cultiva a terra com cuidado está servindo a Deus em sua vocação. O governo que governa com justiça está servindo a Deus na sua vocação. A mãe que educa seus filhos com amor está servindo a Deus em sua vocação. O empresário que trata os seus funcionários com dignidade também está servindo a Deus em sua vocação. Isso significa que não existe trabalho sagrado e trabalho profano, ou trabalho sagrado e trabalho secular. Existe apenas o trabalho que é feito para a glória de Deus, com o propósito, com o amor pelo próximo. Então, o valor espiritual de uma profissão não está em sua natureza sagrada, mas está na fé
com o que é realizada e no bem que traz ao próximo, no propósito que é encontrado diante de Deus. Então o seu trabalho, ele não é apenas um trabalho para ganhar dinheiro, para levantar o teu sustento. O trabalho é um chamado, é uma vocação, é uma forma de servir a Deus e ao próximo, ali aonde Deus te colocou. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, resume tudo isso de uma forma muito bonita. Ele diz que Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas por quê? Qual é o propósito? Paulo é bem claro, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, o propósito dos líderes é preparar os santos, ou seja, todas as pessoas que creem em Jesus precisam ser preparadas para a obra do ministério. Não é o pastor ou o líder da igreja que deve fazer tudo. O pastor ou a liderança da igreja tem a função de capacitar todos os membros do corpo para fazer a missão. Por quê? Isso é fundamental. A igreja é um corpo vivo. E cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua tarefa. E Paulo continua, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte, cada função. Ninguém é dispensável, ninguém é menos importante. Pense num corpo humano. Se o coração disser ao pulmão, você não é importante, eu cuido de tudo, o que vai acontecer? Morte. Se o olho disser à mão, olha, você não é necessário, o que acontece? Paralisia. A igreja funciona da mesma forma. Quando todos os membros, quando todas as pessoas realizam a sua função, quando cada pessoa usa o seu dom, quando cada um contribui com os seus talentos, aí sim o corpo cresce. Aí sim a igreja se edifica. Mas infelizmente, ainda hoje, e eu incluo aqui muitas comunidades evangélicas, funcionam como se fossem igrejas de pastores. O pastor é o dono, o pastor é o faz-tudo. Todas as decisões passam por ele, pelo crivo do pastor. Quando o pastor está ausente, ou qualquer outro líder da comunidade, a comunidade fica estagnada. As pessoas que servem são vistas como auxiliares do pastor, mas não como ministros com a sua própria função. Isso não é o que a Bíblia ensina. Definitivamente não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos são importantes. Todos precisam exercer a sua função. Todos são sacerdotes. É o que Lutero chama de sacerdócio universal de todos os crentes. Termino a reflexão de hoje com 3 perguntas para você refletir. Primeiro, se você é uma pessoa cristã que foi batizada, participa de uma comunidade cristã, você se entende como um sacerdote? Uma pessoa que tem acesso direto a Deus e que assim tem responsabilidade pela comunidade cristã da qual você faz parte? Ou você simplesmente delega a responsabilidade da comunidade que você faz parte a outras pessoas? Segundo, você conhece o seu dom? Você sabe qual é a sua vocação? Tanto na sociedade como dentro da sua comunidade de fé? Você entende que o seu trabalho, que a sua profissão, que a sua vida diária é um chamado de Deus? Tem aí uma vocação? E terceiro, a sua comunidade de fé, a sua igreja, ela está criando espaços para que todos os membros usem os seus dons? Ou está concentrando tudo nas mãos de alguns líderes? Você tem procurado exercer o teu papel
tanto dentro da tua comunidade de fé, como no teu lugar de trabalho, no lugar onde você habita e convive. Ninguém é deixado por Deus de mãos vazias. Todos têm um dom. Ninguém é inútil. Todos têm a sua importância. Ninguém pode ou deveria viver a sua fé de forma solitária. Todos juntos é que podemos edificar o corpo. Cada junta, cada parte. Você foi chamado por Deus, assim como eu. Não para ser perfeito, não para ser perfeita, não para ser famoso ou famosa, mas para servir, para usar os seus dons, para contribuir com a sua comunidade de fé, para contribuir com a sociedade na qual você vive, para fazer diferença onde você está. Sua vida tem um propósito, seu trabalho tem valor. Você é muito importante na missão de Deus e quando você descobre isso, quando você realmente acredita isso e assume isso na sua vida, tudo muda. Deus age. A glória de Deus se manifesta. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás o privilégio de sermos Teus sacerdotes. Tu nos dá o privilégio de podermos exercer nosso chamado, a nossa vocação, ali onde nós vivemos, na nossa família, no nosso local de trabalho, ali onde nós estudamos, na nossa comunidade de fé. Ó Deus, nos ajuda a encontrar o nosso papel, a nossa função, a nossa tarefa. Nos ajuda, Senhor, a perceber e a entender qual é a nossa vocação. Ó Senhor, que Tu possas nos mover, que Tu possas nos capacitar com Teu Espírito, para que possamos assim manifestar o Teu reino, a glória do Teu reino nesse mundo. Assim, Deus, que sejamos uma comunidade de sacerdotes, de homens e mulheres que estão dispostos a servir e que encontram o seu lugar para exercer a sua vocação. Assim, eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez agradecer a você que tem contribuído aqui financeiramente com a Luterana Floripa. Sempre tenho dito, né, que a sua participação, que o seu compromisso é muito importante para que a gente possa manter o nosso trabalho, a nossa missão. E se você, né, quer participar e colaborar então, com suas ofertas, você pode fazer isso através da nossa chave Pix que aparece aí na sua tela. Obrigado você também que tem orado, né, por esta comunidade e quero motivar você também a orar por isso, para que Deus envie cada vez mais trabalhadores para essa seara, que Deus continue vocacionando homens e mulheres para servir a partir desta comunidade. E você também, né, sirva, exerça, né, a sua vocação. Se você precisa de mais alguma informação, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp que aparece aí também na sua tela. E se você deseja conversar, né, ou precisa de alguma ajuda, entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.